Ok, respondendo a sua primeira pergunta, como é que foi a minha primeira infância, o início da minha história, como é que foi que a minha mãe me teve, porque eu sou o segundo filho, eu tenho uma irmã mais velha e eu sou o caçula. Como é que foi que eu me descobri como sujeito surdo, o início da minha descoberta? A minha mãe, quando estava grávida, ela ficou em casa e a barriga dela foi crescendo de forma natural, e com o passar do tempo eu me lembro que os meus avós, eles eram bem velhinhos e moravam juntos. E os dois ficaram doentes e foram para o hospital, porque naquela época estava acontecendo um surto de um vírus da rubéola que estava contaminando as grávidas, e a minha mãe, que estava em casa, ela ficou doente também. Os meus avós não, eles não ficaram com rubéola, foi uma outra doença, agora eu não sei. E com o passar do tempo, a barriga da minha mãe foi crescendo de forma natural e saudável, até que então eu nasci. A minha mãe viu que estava tudo normal. Com o passar de um ano, ela viu uma diferença, porque nessa época a minha irmã já sabia falar e eu não respondia. Ela pensou: será que meu filho é surdo? Ele não fala nada. Então ela pensou em chamar a minha prima e depois ela chamou o tio dela. Então eles discutiram o que fazer comigo e decidiram tocar teclado e nada adiantou, bateram panela também e eu não respondi a eles. Eu continuava parado, não respondia de forma alguma. Então eles começaram a refletir o que vão fazer agora. Houve ali uma grande discussão, a história é muito longa, não temos tempo para isso, então vou resumir, tá bom? A minha mãe achou melhor tentar procurar um médico, porque em Vitória não tinha nada desse profissional. Então ela foi para o Rio e lá sim teriam um médico especialista. Eles foram de ônibus, meus pais encontraram o médico e houve a consulta e ele confirmou que eu era surdo. Mas ele falou que em Vitória tem uma escola que oral auditivo, que seu nome já se remete que ela é especialista na educação dos surdos. Ela encontra ali no morro, no centro de Vitória, e eu lembro que lá tinham surdos, mas eles eram proibidos de sinalizar. A minha mãe me deixou naquela escola, mas ela não sabia esse contexto. Ela apenas me deixou ali na escola. O tempo foi passando, com a idade de 2 anos, eu chorava muito, eu não aguentava mais aquele lugar. Então houve uma pausa de um ano nos estudos, em que eu fiquei em casa até completar meus 3 anos de idade, e foi um período muito bom, foi ótimo, mas só que eu tive que voltar para a escola para estudar, continuar meus estudos, porém eu não queria estudar mais. Mas com o passar do tempo eu fui começando a melhorar, e com a idade mais ou menos entre 6 e 7 anos, as coisas foram mudando um pouquinho. Entre 7 e 8, aconteceu que um surdo veio até mim, eu encontrei com ele no banheiro. Eu não sabia nada sobre sinais, isso me confundia, porque foi ensinado na oralização e na fono. Eu achei que eu ia futuramente ouvir melhor, sinalizar melhor, e seria bom isso para minha vida. Eu não ia perder informação, eu não pensava que futuramente eu ia me reconhecer como um cidadão surdo. Aconteceu que o menino, ele me perguntou: "Você é surdo? Eu surdo? O que que é isso? Surdo? Eu sou surdo, não sei." "Sim, você é surdo, você é igual a mim." "Eu sou igual a você?" Ele: "Sim, toma esse papel. Aqui tem o alfabeto manual. Treina aí na sua casa, tá bom?" Aí eu peguei o papel e realmente vi que tinha um alfabeto manual. Eu não sabia nada sobre isso, mas tá tudo bem. Levei para casa e fiquei ali treinando, treinando, treinando. Mas houve uma confusão na minha cabeça, porque eu misturava o português com língua de sinal, mas eu fiquei curioso, eu queria saber mais o significado, fiquei treinando, fiquei ansioso com a interação, mas era somente no intervalo. Fora tinha um amigo meu que era alto, com a idade mais ou menos de 7 8 anos, mais ou menos. Ele era um surdo alto e ele vinha até mim e a gente ficava treinando, treinando, treinando muito. Ele era meu vizinho lá em Cariacica e ele vinha até minha casa me buscar para levar para a comunidade surda. A mãe dele deixava a gente ir, então a gente interagia ali na comunidade surda e o tempo foi se passando, eu fui crescendo, aprendendo mais sobre a comunidade surda, sobre a língua de sinais, mas era tudo escondido. Na rua eu sinalizava e era muito bom.
eu lembro que aprendi que existe dois universos, o mundo da oralização e o mundo da sinalização, e são mundos completamente diferentes. Aprendi esse conhecimento, a escola já sabe, mas ela não aceita. E na época eu não sabia nada sobre leis, sobre regulamentos, nada, eu não tinha nada a se apegar. Era uma coisa apenas restrita por oralismo. Isso era ruim, porque eu me lembro que tinha um universo de sinais para eu aprender, mas éramos impedidos de sinalizar. Isso me deixava triste, porque de um lado tinha a comunidade surda que me dava felicidade e do outro eu ficava triste, bastante triste, porque eu não tinha felicidade. De vez em quando os professores ficavam irados, eles ficavam muito com raiva da gente e eu sentia que era diferente porque eles não tinham conexão com a comunidade surda, eles não valorizavam a língua de sinais, não sei. Depois, quando eu tinha crescido um pouco mais, com a idade de 12 anos, a minha mãe ficava me vigiando no ponto de ônibus, eu pegava o ônibus sozinho e eu me sentia independente. Com a idade de 12 anos, eu já conseguia ir para muitos lugares, aprendi língua de sinais e fui me desenvolvendo. Na minha primeira escola, houve um período que eu passava direto, mas a estratégia era de 2 em 2 anos. A cada 2 anos eu passava dois, até a quarta série, em que eu concluí e não tinha quinta série ali, eu fui para uma outra escola, inclusiva, né? A minha mãe pensou que seria melhor eu estudar do lado de casa, porque ali era uma escola da prefeitura, do governo, e o tempo foi passando e houve muita greve ali naquela escola, houve uma parada e eu tive um prejuízo de conhecimento. Também ali não tinha intérprete, a escola estava muito solta. Então minha mãe pensou: e se você estudasse junto com a sua irmã? É uma escola particular, seu pai paga para os dois, é próximo de casa, ali em Cariacica, e a gente vai lá conversar com o diretor. Então os dois foram conversar com o diretor e eles explicaram que eles têm um filho surdo. Na época já tinha a lei de inclusão, e então a escola aceitou. Mas a lei era uma lei antiga e não tinha intérprete, mas ok. Então eu comecei a frequentar as aulas, escrevendo, mas de cara eu vi que não ia dar muito certo, que os professores, quando estavam falando, eles ficavam de costas para os alunos e era um problema porque era um prejuízo para mim. Eu chamava ele e falava: desculpa, eu sou surdo. Ele falava: calma aí, espera um pouquinho que eu vou acabar de escrever tudo e depois eu explico para você, tá bom? Mas para mim era sempre um resumo. Os trabalhos, a atividade, eu fazia tudo em casa, pesquisava na enciclopédia. Era meu material de pesquisa, enciclopédia. O nome era que eu usava era Abril. O nome era Abril da enciclopédia que eu usava. Era da capa verde, tinha uma árvore, era um livro de enciclopédia muito importante que eu usava para minha curiosidade. Antigamente não tinha internet, então era meu material de pesquisa para fazer atividade, entregar para os professores atividade, trabalho. A minha mãe cuidava também de mim. Ela parecia minha professora, mas não era formada e ajudou muito nesse processo. E durante todo esse processo, eu nunca tive intérprete de Libras. Na minha oitava série, quando eu me formei, eu fui para uma outra escola, inclusiva novamente, e minha mãe foi lá conversar com o diretor novamente no meu ensino médio. Explicou para eles que tinha um filho que era surdo e eles aceitaram também, assim como a minha escola anterior, porém era um pouco diferente uma escola da outra. Eu me lembro que no ensino médio ele tinha mais o ensino técnico de informática. Era uma coisa do passado que você usava os dois, o ensino médio junto com o técnico, e foi muito difícil porque tinha inglês. No quinta série eu experimentei informática, mas na terceiro era 2 períodos de manhã e de tarde, e era um ensino mais profundo de informática no ensino médio. Isso me deixou muito cansado de estudar nesses 2 períodos. Até o final do ensino médio, eu não tinha intérprete. Os professores continuavam resumindo as matérias para mim. E eu pesquisando pela enciclopédia, entregando material para ele, mas e a apresentação? Então eu escrevia no papel, entregava e um aluno falava para mim. Era isso. Mais para frente, lá para o meu último ano já, meu terceiro ano, aí começou a ter intérprete de Libras. Em matérias como sociologia, filosofia, essas duas matérias
começou o professor a falar e eu não ouvia nada. Eu tinha muito prejuízo. Então, o professor falava que você já conhece o conceito, vocês já ouviram falar, e eu, como surdo, nunca ouvi falar nada. Para eles era fácil, eles já tinham informação prévia. Eu não sabia ver a legenda, os filmes, nada. Eu tinha um prejuízo e achei que ia reprovar. E nessa angústia, a pedagoga observou que eu tinha um contato com uma secretária, então ela pensou em chamar a secretária e falou se poderia ajudar, porque eu estava tendo um prejuízo em sala de aula. Ela falou que não tinha problema e interpretava para mim em sala de aula. Então ela ficava comigo junto em sala de aula. A secretária interpretava para mim em sala de aula e nas apresentações ela passava os conceitos, me ensinava tudo. O professor, quando falava, ela interpretava tudo que o professor estava falando e assim eu consegui passar de ano de forma perfeita e concluir. Um outro professor, ele falou: Olha, vocês alunos precisam aprender que quando vocês se formarem no ensino médio, não acabou. Vocês vão se interessar para que vestibular? Vão trabalhar onde? E eu perguntei: E eu surdo, o que eu vou fazer? Eu não sei, não sei. Os cursos todos eram exclusivo para ouvintes. E quando o professor falou, eu fiquei triste. Eu não sabia o que fazer. Eu perguntei para minha mãe. E minha mãe também não sabia. E com isso eu fiquei agoniado, eu fiquei muito nervoso, não sabia o que fazer. E ok, eu me interessei em ir numa igreja batista na Praia do Suá. E chegando lá eu vi que tinha um intérprete de Libras ouvintes, conhecedor da comunidade surda, e perguntei para ele se ele sabe algum vestibular que possa formar algum surdo como médico, advogado, administrador, e ele falou que não tinha.